Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Estamos iniciando a Física A, meu nome é Tom Oliveira, sou professor de Física e nós vamos começar a explorar ao longo desse semestre com vocês, ao longo desse ano, semestre, as frentes de Física. Física para nós é uma disciplina que tem um papel fundamental no entendimento da natureza e das coisas que existem ao nosso redor, né? De uma forma geral, do nosso cotidiano. E no primeiro contato nosso, a gente vai começar com a chamada estática. A parte da física que naturalmente estuda os corpos que estão em equilíbrio. É para você, na sua apostila, a chamada Física A. Perceba que a Física A ela vai ser toda reformuladinha, tem questões de Enem, tem questões atualizadas, é um material muito forte, muito consistente. Então, fica aqui a minha dica, você que está começando os seus estudos, mantenha o ritmo, ou seja, tem o horário do dia para poder estudar, né? Seja disciplinado com relação a isso. Tem, além desse horário, tem um lugar específico para poder estudar, para colocar os seus lembretes, né? E de preferência todos os assuntos que são mais essenciais, dependendo do tipo de concurso que você vai prestar, quer seja ele vestibular ou quer seja ele um concurso para outra atividade, para outro ramo de profissional, que você sempre faça pequenos cartões de resumo para cada um dos assuntos que você achar relevante. Mas não só achar relevante porque, hoje eu acabei de estudar e achei legal, mas você tem que olhar nas provas anteriores desse concurso para ver se aquele assunto que você está estudando naquele momento, ele aparece frequentemente. Porque isso aí é uma forma inteligente de você se programar. Eu vou estudar mais os conteúdos que aparecem com maior frequência. E aqueles que aparecem com menor frequência, não vou negligenciar. Vou fazer um estudo tranquilinho, vou resolver os exercícios, mas sempre com maior foco naqueles assuntos que aparecem com maior frequência. Se você tiver dificuldade, é só pensar da seguinte forma: todas as instituições de ensino superior, todos os concursos, eles deixam disponíveis os arquivos das provas anteriores. Então, faça o download para o seu computador, então para o seu celular, e conte as questões. Vá fazendo um mapeamento das questões para você ter um esboço de qual é o tipo de curso que você vai prestar, qual é a concorrência e, naturalmente, quais são os assuntos que aparecem com mais frequência. É uma das maneiras de você se preparar de forma eficiente, tá bom? Então, na Física A, a gente vai começar basicamente lembrando de uma coisa muito simples. A física, para nós, ela começa exatamente com os gregos. Na verdade, os gregos foi a primeira civilização ocidental, né? O primeiro agrupamento, né, humano a se preocupar especificamente dos fenômenos que aconteciam na natureza, sem fazer 100% de tudo aquilo ali misticismo. Como assim? Oh, meu Deus, por que essa bola de fogo está no céu? Aquilo aí é o sol, né? Por que essa bola de fogo? Porque um Deus quer. Por que alguma coisa acontece? Então, a maior parte das civilizações antigas tinha, né, não só ritos, né, alguns ritos estranhos, desde sacrifícios humanos a superstições, e eles atribuíam os fenômenos da natureza quase sempre a algum tipo de entidade superior. Os gregos falam assim: nós temos também nossas divindades aqui, né, eles eram politeístas, mas eu acho que é mais interessante a gente começar a pensar de forma separada. Isso acontece por um motivo. Deve ter uma razão lógica, e por isso que, na verdade, é basicamente o berço do raciocínio, da lógica e da observação da natureza. Mas, às vezes, nem sempre a observação é somente suficiente para você descrever um fenômeno físico. Às vezes, você é obrigado a fazer alguns experimentos, né, para comprovar se a sua teoria é correta ou não. Então, por isso, os gregos, na verdade, desenvolveram a lógica, desenvolveram uma série de disciplinas filosóficas que deixaram eles numa posição, do ponto de vista intelectual, bem melhor que as demais civilizações anteriores. Mas a lógica para a gente, ocasionalmente, ela tem falhas, ela nos conduz a becos sem saídas, a silogismos, né? Você pode fazer um monte de observações e construir um raciocínio, mas se nesse meio do caminho você descrever um processo lógico que ele tem uma falhazinha, você vai chegar a uma conclusão errada. E a gente pode mostrar, por exemplo, Aristóteles, no século IV a.C., quando a gente perguntava assim: por que os corpos caem? Porque ele falava: pode ser uma tendência natural, né, de toda a matéria cair, ser atraída em direção ao solo. Quem cai primeiro, um corpo mais leve ou um corpo mais pesado? Eu falei: óbvio que é um corpo mais pesado. Então, veja, na lógica dele, no jeito dele pensar, existiam algumas falhas, de repente, mesmo porque a observação que ele fazia era uma observação imperfeita ou incompleta. Mas se você pega uma pedra bem grande, um tijolo, e uma folha de papel, você solta os dois naturalmente, a pedra vai chegar primeiro ao solo. Mas o motivo não é só porque ela é mais pesada, não. Porque a folha, quando aberta, ela, quando cai, apresenta uma resistência do ar maior. Isso, na verdade, só foi mais tarde esclarecido quando nós chegamos a Galileu, que nasceu em 1564, ele falece em 1642. Curiosamente, é o último pré-físico
pré-físico por quê? Porque em 1642, exatamente o ano de morte dele, nasce Isaac Newton. E a Newton, na verdade, é uma pessoa muitíssimo inteligente, e ele vai escrever, ainda muito jovem, um livro que vai mudar praticamente a nossa percepção, não só da matemática, da física, porque antigamente a filosofia, a física, e as disciplinas mentais, praticamente elas eram misturadas todas, não tinha uma separação muito. Isso aqui é matemática, isso aqui é filosofia, isso aqui é pura especulação, tudo estava mesclado. A partir do momento que você tem física, você tem uma ciência que se baseia em duas coisas importantes. Primeiro, na experimentação. E na experimentação, quem na verdade deu um avanço, ou melhor, quem reviveu esse tipo de método experimental, foi o próprio Galileu. E para responder à pergunta se os corpos caem mais rápido porque são leves ou não, ele se propôs a pegar diversos objetos feitos do mesmo material, vamos pensar em ferro, blocos de ferro, anéis de ferro, esferas de ferro, e fazer com que eles rolassem num plano inclinado. Existe, claro, por conta da história oral, todo mundo acreditava que ele subiu na Torre de Pisa e de lá ele soltou esses objetos, para perceber que a pena, na verdade, podia cair com a mesma velocidade de um saco digamos, de cereais, se os dois estivessem, na verdade, descontando a resistência do ar. E, na verdade, isso aparentemente não tem muita comprovação. Mas, a princípio, a gente está no meio do caminho. Mas o mais importante é que ele resgatou uma coisa importantíssima para as ciências exatas. E o que ele resgatou foi, para a gente, a necessidade de você executar um experimento para comprovar se a sua teoria estava correta. Então, a partir daquele momento, eu posso pegar essa mesma pedra, essa mesma folha de papel. Eu vou colocar os dois à mesma altura, mas no momento que eu solto, o tijolo cai primeiro, ou a pedra, e depois a folha de papel. Se você repetir esse processo agora, pegando a folha de papel e amassando e compactando de tal forma que ela fica com uma bolotinha, no momento que você soltar da mesma altura, bem perto do chão, e soltar esses objetos, os dois vão acabar chegando juntos ao chão. Quando ele amassou, ele compactou, ele reduziu, ele retirou a força, de repente, de resistência do ar. Esse experimento funcionaria se você jogasse essa mesma folha de papel amassada e o tijolo do alto de uma torre? Eis a questão. E a resposta, não. Dava diferença ainda. Então aí a gente colocou para compor essa experiência, para explicar melhor na presença da resistência do ar. E aí a gente começa então a ter uma ciência um pouco mais elaborada, onde eu posso especificamente descrever cada fenômeno que aparece no meu caminho a partir de não só da lógica, não só da observação, mas de uma observação que é metódica. Sempre que eu tiver que repetir uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, para que eu possa ter estatisticamente a garantia de que aquele fenômeno sempre vai se repetir da mesma maneira, tá bom? Então, na sequência, nós temos Newton, que é um prodígio, de certa forma, que ele cria, na verdade, descreve o primeiro livro chamado Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. A pronúncia, na verdade, é toda latina. E, a partir de então, a física se consolida como uma ciência onde você tem que fazer a experimentação, a dedução, a observação de forma lógica, repetir diversas vezes, para que a teoria e a prática, as duas consolidem-se e convertam-se somente em fatos científicos, tá bom? E aí, evidentemente que nesse livro ele descreve em detalhes, e curiosamente Newton não é só o primeiro físico, pasmem, ele é considerado até hoje um dos maiores matemáticos, ou maior matemático de todos os tempos, porque sozinho ele criou de forma paralela junto ao outro, a um outro pesquisador chamado Charles Leibniz, uma teoria chamada de cálculo diferencial. O cálculo diferencial, todo mundo que for fazer um curso superior vai encontrar os primeiros 4 a 6 semestres de cálculo diferencial, para entender as leis matemáticas, desde a aerodinâmica, a eletricidade, a ondulatória. Então, a gente vê, desde os processos simples industriais até uma ida do homem para fora do planeta, a presença do cálculo diferencial. Então, por isso que Newton ele é tão notável, ele é tão interessante do ponto de vista das ciências. E Newton vira uma presença tão forte no meio científico, curiosamente ele não terminou, não é estranho, mas ele não terminou a vida como cientista. Ele ficou durante um certo tempo e depois ele recebe o convite para administrar parte da Casa da Moeda. E é muito curioso isso, os ingleses são muito estranhos. Mas seja como for, Newton exerce uma influência sobre a sua ciência contemporânea, principalmente que logo a seguir a gente tem a Revolução Industrial,
nesse período, né, concomitantemente, começa em 1760 por aí, e Newton, na realidade, morre pertinho disso. Então, a influência que ele exerce sobre o jeito de pensar a ciência nos séculos posteriores é muito forte. Isso só vai ser rompido quando nós chegamos no século XX. E, evidentemente, curiosamente, por uma pessoa que tem um papel muito forte nisso, que, por exemplo, chamava-se Lord Kelvin. Na verdade, o nome dele é William Thomson. E ele tem uma frase na ciência que é lapidar, que diz o seguinte: nossa, nós não precisamos mais nos preocupar, a gente está vivendo uma era de ouro, porque tudo aquilo que a gente precisava conhecer sobre as coisas e sobre as ciências já está feito. Poucas são as coisas novas que nós temos que descobrir, porque a nossa ciência nos levou a uma era de ouro para a humanidade. Nós temos agora remédios mais eficientes, a gente tem uma ciência desenvolvida e tudo descrito. Mal sabia ele que quando você chega na virada do século XX, a gente começa a confrontar com um mundo microscópico. A gente começa a se deparar com novas definições de átomos, novas teorias sobre os modelos atômicos, e a gente vai ver realmente uma geração de cientistas brilhantes. E entre eles, Albert Einstein. Albert Einstein propõe uma teoria que vai mudar, vai chacoalhar os alicerces da física. Ele propõe para nós de que existe, na realidade, a possibilidade de se viajar a velocidades próximas da luz. E o que vale, descrito por Newton, até o presente momento, para os corpos que estão em baixa velocidade, é só uma pequena parte de uma coisa muito maior. E aí, na sequência, nós vemos modelos atômicos, né, mais precisos, o surgimento dos aceleradores de partículas, o entendimento melhor para nós, né, das forças subatômicas, o surgimento das bombas atômicas, os laboratórios de alta tecnologia. Então, na verdade, a gente vai passar por um processo que descreve, inclusive, o avanço da sociedade humana a partir das ciências exatas, tá bom? E, evidentemente, que hoje a gente está passando por um momento em que as ciências evoluem com uma velocidade muito grande, porque cada vez que a gente alcança um certo patamar de volume de conhecimento, a nossa capacidade de produzir coisas novas, inovações, né, ela é também multiplicada dessa forma. Então, hoje em dia, a gente já pensa em viagens espaciais para todos. A gente tem como realidade satélites, telecomunicação, com as redes 5G. Então, existe um monte de coisas que aparentemente eu estou falando aqui agora. Se você assistir essa aula aqui um ano, fala, nossa, 5G, o que é isso? Internet para gente de altíssima velocidade. Há 20 anos atrás, era impensável que você ia ter, na verdade, um comunicador portátil e pessoal, onde você pudesse comunicar com uma pessoa que está do outro lado do planeta praticamente em tempo real, graças ao quê? À presença da internet. Mas que mistérios e loucuras aguardam a gente nas próximas décadas que vêm por aí, tá bom? Mas eu quero que você tenha consciência de que quase todos os avanços tecnológicos, eles são fruto de pesquisa básica, assim como Newton fez. Olha, gente, o movimento de um corpo funciona desse jeito. Para eu poder frear, a gente vai ter tantas forças. Então, ele descreveu em detalhes o mundo que cercava ele. E a partir do momento que a humanidade absorveu essas informações básicas da física, a gente foi começando a ter avanços na engenharia. Vieram os carros, vieram os navios, vieram os motores que impulsionaram a Revolução Industrial. E assim nós chegamos ao momento de hoje, tá bom? Para o nosso trabalho de hoje, o nosso começo ele vai começar por uma coisa chamada estática. E a estática, basicamente, ela vai descrever o primeiro capítulo que Newton descreveu nesse livro, que é praticamente a mecânica dos corpos e o movimento deles, tá bom? Para a gente entender, a palavra mecânica vai descrever o conhecimento de 3 segmentos importantes. O primeiro deles é chamado de estática, que descreve o que acontece, as interações, né, nos corpos que se encontram ou em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Estática mesmo, ela se preocupa mais com aqueles corpos que estão parados. O movimento retilíneo uniforme, né, ou seja, aqueles corpos que se movem em linha reta com velocidade constante, ele é bastante abordado na cinemática e na dinâmica. A estática ela tem mais uma função de descrever aqueles corpos que se encontram em equilíbrio, por exemplo, uma viga parada com 2 apoios, para saber quanto de força existe em cada viga. Ou então eu tenho um varal pendurado e nele eu coloquei um objeto que está ali pendurado, para saber quanto de força, quanto que é a deformação que ele vai sofrer para aquele determinado trecho. Legal? Por sua vez, a cinemática é aquela física que você costuma estudar no primeiro ano e no 9º ano do ensino fundamental e no primeiro ano do ensino médio, onde você começa a estudar os movimentos. Quase sempre é ali que todo mundo começa a ter problemas com a física, porque nem sempre aqui no Brasil nós temos profissionais devidamente preparados para abordar esses assuntos de forma interessante. Olha que legal que é. A pessoa olha com aquilo que é morrer, né? Porque tem que fazer continhas para descobrir qual o tempo que ele demora para ir daqui até
uma cidade como São Paulo, com velocidade constante, né? Bom, enfim, situações que são hipotéticas que, na verdade, é difícil para uma criança, um adolescente, fazer esse tipo de abstração com aquela idade. E nem sempre quem ensina e quem aprende fala o mesmo idioma, tá bom? Então, a cinemática estuda para a gente os movimentos de uma forma geral, aqueles que acontecem com velocidade constante, com velocidade variável, em linhas retas, em trajetórias curvas e, evidentemente, para aquelas situações em que você pode lançar coisas, abandonar coisas. Queda livre, lançamento oblíquo, são todos capítulos que estão embutidos dentro do seu assunto chamado cinemática. E a terceira, e talvez a favorita de Newton, que era para nós a chamada dinâmica, que ela descreve para nós o comportamento das forças que agem sobre os corpos e como essas forças afetam o nosso dia a dia. Para você poder caminhar, você precisa da força de atrito, onde você comprime o chão, aperta o chão e empurra o chão. Como o chão não sai do lugar, o que acontece? Você acaba sendo empurrado. No nosso dia a dia a gente não pensa desse jeito, mas é o princípio da terceira lei de Newton, conhecido por ação e reação em pleno desenvolvimento, tá certo? Então a dinâmica se preocupa com a ação das forças sobre os corpos e estuda isso sob diversos aspectos, tá legal? Avancemos. Muito bem, então nosso ponto de partida para entender essa estática seria para a gente ver esse bonequinho de linha, né, que trabalha de forma interminável, falando especificamente das forças para a gente, tá bom? E para falar das forças, eu preciso inicialmente pensar o que uma força faz sobre o nosso corpo. Não é força de academia, não. Talvez possa ser também. Mas as forças, em geral, elas causam dois efeitos importantes. Efeito de número 1, elas criam movimento no corpo, ou até mesmo são capazes de remover esse movimento. Então, exemplo, eu tenho um corpo parado, estou passando sem querer, eu bato meu pé. O que acontece? Chuta aquele corpinho, ele sai do lugar. Tem um cestinho de lixo, tem uma almofada no chão, um chinelo abandonado. Você chutou, ele cria movimento para a gente. Então, aplicou força, ela é capaz de trazer para a gente o quê? Movimento. Ela produz esse efeito para nós, que é criar movimento, que a partir do momento que você aplica a força, aquele objeto se move. Ou tem uma criança, né, andando de velocípede, indo em direção à rua, e vem passando um carro. Receita certa para uma tragédia. A pessoa vai lá e segura essa criança. Quando ela faz força, ela automaticamente extingue esse movimento. Então, por isso, duas possibilidades: criar movimento no corpo ou simplesmente parar esse corpo, criar ou extrair. E a terceira coisa que acontece, embora esteja ligado ao movimento, mas ninguém enxerga dessa maneira, é para a gente criar uma deformação. Vamos imaginar, então, que você tem uma latinha de refrigerante, ok? Mas essa latinha de refrigerante, ela foi colada em cima de uma superfície de madeira. Aí você vai pegar um pedaço de metal e vai bater nessa latinha. No momento que você bate nessa latinha, você faz o quê? Você deixa o quê? Deforma ela. A latinha não sai do lugar. Mas se você parar para perceber bem, a parede da latinha que estava nessa posição, a partir do momento que você bateu nela, ela faz o quê? Ela sai do lugar. Mas o corpo como um todo não sai do lugar. Então nós dizemos que nesse caso, em vez de criar movimento, ela causou uma deformação nos corpos. Eu pego uma mola, tá? Prendo ela ao teto, seguro na parte inferior dela e puxo. No momento que eu faço esse evento, eu faço esse efeito, automaticamente eu vou precisar o quê? O corpo, a mola em si, não sai do lugar, porque a ponta dela ainda está na mesma posição que estava anteriormente. Mas a outra extremidade ela sofreu uma deformação. Então, essa definição ela se enquadra nas duas situações. Quando eu posso criar ou extinguir um movimento, ou quando eu posso causar uma deformação. Legal? Vou fazer um break agora com vocês. Eu vou abrir agora um programinha para a gente poder começar a entender melhor como é que funcionam as chamadas forças e os vetores, tá bom?